Bom, essa é uma questão da UBMAP e eu vou fazer uma análise aqui do enunciado e depois vai ter a resolução feita à mão, tá? Porque fica mais fácil para eu escrever do que utilizar o mouse. Aqui diz o seguinte, para cercar um terreno retangular de 60 metros quadrados com uma cerca formada por 2 fios de arame, foram usados 64 metros de arame. Qual a diferença entre o comprimento e a largura desse terreno? Então, olha só, quais informações eu consigo extrair aqui desse enunciado? Que nós estamos trabalhando com um retângulo. Opa, ficou mais próximo de um quadrado, né? É um retângulo, certo? Outra informação, o que é os 60 metros? É a área. Por que eu sei? Porque está falando 60 metros quadrados, então a minha área aqui é 60 metros quadrados, tá? Aí falou de cerca, fica atento, é perímetro, tá? Por 2 fios de arame foram usados 64 metros de arame. Então, o que acontece? Você consegue extrair a área, que é 60, e consegue extrair a informação que você passou um fio 2 vezes, tá? Passou esse fio 2 vezes, e aí foi gasto 64 metros de fio. Se você passou 2 vezes, obviamente que se você dividir isso por 2, você vai ter o perímetro, que é 32. Tá? Mas acompanhe a resolução que eu preparei aí. Bom, feitas as considerações aí do enunciado, o que nós temos? Um retângulo, certo? Nós vamos ter um retângulo e a área desse retângulo é igual a 60, certo? Igual a 60. Outra informação interessante da questão é o seguinte, é sobre o perímetro, tá? O que foi feito? Né? Imagine, vou tentar desenhar aqui em 3D o terreno retangular. Imagina aqui um poste, aqui outro poste, aqui outro poste e aqui outro poste. O que o camarada fez? Esticou um fio daqui aqui, daqui aqui, daqui aqui, daqui aqui. Depois esticou outro ali, tá? Tipo um ringue, certo? Mas o que acontece? O total de arame foi quanto? 64, tá? O total foi 64. Então, pensa comigo. O perímetro, eu não posso afirmar que o perímetro aqui é 64, porque o arame foi passado 2 vezes. Mas se eu pegar esse resultado, né, e dividir 64 por 2, que vai dar 32, opa, esse é meu perímetro. Então, olha só, se eu chamar aqui de x e aqui de y, você concorda comigo que se eu pegar x, que é a base, multiplicar por y, que é a altura, ou comprimento vezes largura, tem que dar a área. Então aqui é a nossa primeira equação do sistema. Aqui no perímetro eu também vou conseguir montar uma equação, porque eu vou ter x, eu vou ter y, certo? Então a soma de x mais y, vai cortar ali, né? A soma de x mais y mais y tem que ser igual a 32. Por quê, professor? Porque ó, tem um x aqui, tem um y aqui, tem um x aqui e tem um y aqui. Entendeu por que de aparecer 2x e aparecer 2y? Tá? E aí, x mais x, 2x. Tá? Y mais y, 2y. Tá? Igual a 32. Muito bem. O que você pode fazer aqui? Dividir por 2. Ó, vamos dar uma simplificada. 2x dividido por 2 é x. 2y dividido por 2 é y. 32 dividido por 2 é quanto? 16. Tá? Por que eu posso utilizar desse recurso? Ó, aqui eu dividi por 2, não pegou ali na câmera, tá? Eu dividi por 2. Por quê? Eu consigo visualizar que todos são divisíveis por 2, isso aqui vai facilitar meu cálculo, tá? Então, montando o nosso sistema, x mais y é igual a 16. Bom, aqui você pode resolver o sistema ou pensar um pouco. Olha só, eu tenho que pensar em em 2 números que multiplicados entre si dá 60 e que somados dá 16, tá? Vamos pensar em 2 vezes 30. 2 vezes 30, beleza, dá 60. Só que se eu somar 2 mais 30, dá 32. Opa, não é a resposta que eu quero. Então não é 2 e 30. Vamos ver, 4 e 15. 4 e 15. Se eu pegar 4 e multiplicar por 15, dá 60. Se eu somar 4 mais 15, opa, dá 19. Não é. 6 e 10, ó. 6 vezes 10 dá quanto? 60. 6 mais 10, quanto é? 16. Opa, então, né? Um vai ser 6 e o outro vai ser 10. Então, se eu atribuir aqui x sendo 10 e y sendo 6,
Qual a diferença, né? Porque a questão pergunta isso. Qual a diferença entre o comprimento e largura? 10 menos 6, 4. Né? 10 menos 6, 4. Ah, preciso resolver o sistema? Não, não precisa, né? Agora eu vou fazer a resolução. Vou resolver esse sisteminha aqui. Esquece esses valores que a gente colocou aqui, a gente já descobriu, mas vamos resolver o sistema. O que teria que fazer? Ó? Você vai ver como é complicado. Eu vou escolher trabalhar com a de baixo. Ó. X vai ser igual a 16 menos y, tá? Passei o y para lá. Aí esse valor eu vou jogar aqui, ó, na primeira equação. Então veja, eu trabalho com a segunda isolando e jogo na primeira. Então vai ser x vezes y igual a 60. Tá, no lugar do x, o que eu vou colocar? 16 menos y vezes y, então aqui vai ter que colocar entre parênteses, igual a 60, porque vai ter que fazer chuveirinho. Então vai ter 16y menos y quadrado igual a 60. Tá? Menos y quadrado mais 16y menos 60, igual a zero. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos 1, que vai ficar y quadrado mais 16y, aliás, mais 16y não, né? Vai ficar y quadrado, aqui ó, y quadrado menos 16y mais 60. Por que eu fiz isso? Porque eu gosto de trabalhar com y positivo, tá? Então vamos lá, menos b, então menos 16, mais ou menos raiz de b quadrado, 16 menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 60. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. 16, aqui ó, menos com menos mais, olha lá, não tá cabendo, né? Olha lá, 16, menos com menos mais ou menos. Vamos trabalhar aqui dentro, ó. O que vai ter aqui dentro? 16 ao quadrado, se não me engano, 169. 16, deixa eu conferir aqui na calculadora, tá? Não, 256, errei longe, hein? 256 menos 4 vezes 60, isso é fácil, 240, dividido por 2. Então vai ser 16 mais ou menos raiz de 16, né? Você já entendeu o que é 16 aqui, ó, porque 256 menos 240 é 16, dividido por 2. Raiz de 16 é 4, então 16 mais ou menos 4 dividido por 2. Vamos lá, x1 e x2. O x1 vai ser a parte positiva, 16 mais 4, né? 16 mais 4 dividido por 2. O x2 vai ser a parte negativa, 16 menos 4 dividido por 2. 16 mais 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Olha o 10 aparecendo. 16 menos 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Então eu tenho duas opções para o x. O x pode ser 10 ou o x pode ser 6. E a gente já sabe que se o x for 10, o y vai ter que ser 6. Né? Se o x for 6, o y vai ter que ser 10. Né? Como que a gente sabe disso? A gente já analisou ali num primeiro momento. Né? A gente já analisou essa situação. Deixa eu só dobrar aqui. Olha só. Se o x é 10, o y é 6. Se o x é 6, o y é 10. E aí, independente do que você escolher, ó, a diferença entre eles sempre vai dar 4. Tá? Então, por isso que a questão pergunta a diferença entre largura e comprimento, certo?